Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem está falando nessa noite é o pastor Cláudio Mendonça, da Igreja de Cristo, Ministério Resgatando Vidas. Eu gostaria de adorar a Deus juntamente contigo nessa noite e trazer uma palavra vinda do coração de Deus para o seu coração, né? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Eu estava tocando o teclado ainda há pouco aqui, um louvor a Deus, e Deus me deu essa palavra que eu vou trazer nessa noite para você. Eu creio que ela vai falar diretamente ao seu coração, porque toda a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram a Bíblia foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Eles foram apenas canais de Deus, né? Não foram ideias da cabeça deles, não. Foi o Espírito Santo que passava como se fosse um digitador. Vamos dizer assim, você é um digitador e alguém manda você digitar. Você fala tudo para você fazer. Faz assim, escreve isso, escreve aquilo. Assim que o Espírito Santo fez com esses homens. Ele ditava e esses homens escreveram a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus se cumpre. Nós estamos vivendo os últimos tempos aí, em que muitas coisas que estão acontecendo já estavam escritas na palavra de Deus. A palavra de Deus já falava de pestilências. Nós estamos vivendo aí o coronavírus e outros vírus que já vieram, que a Bíblia já falava que haveriam pestilências, que haveria fome, que haveria terremotos, em lugares que as pessoas menos esperavam. Então tudo está acontecendo porque foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram a palavra de Deus, que escreveram a Bíblia. Então ela não é um livro simplesmente escrito por mãos humanas, não. Ela é de inspiração de Deus para nós, para nos revelar a vontade de Deus, para nos preparar para fazermos a vontade de Deus, para conhecermos a vontade de Deus, né? E nos preparar para os momentos que nós estamos vivendo, que antecedem a vinda de Cristo. A Bíblia fala que Ele virá para buscar aqueles que crerem nele, que abriram seu coração para Ele. Então nessa noite, eu quero ler para você aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. No meu cabeçalho diz assim: Saul é atormentado por um espírito maligno. Veja bem, quem era que estava atormentando Saul? A Bíblia diz que era um espírito maligno. Quem era Saul? Saul era o primeiro rei levantado por Deus para governar e para reinar sobre Israel. Ele foi um homem que foi levantado por Deus, o povo pediu um rei e Deus consagrou Saul como rei de Israel. Ele tinha a unção de Deus sobre a vida dele. Mas olha o que aconteceu por ele ter se afastado, por ele ter se distanciado da presença de Deus. Olha a consequência que veio sobre a vida dele. Ele era um homem ungido por Deus, levantado por Deus, para governar o povo de Deus, que era o povo escolhido, o povo de Israel. A palavra Israel quer dizer príncipe de Deus, o povo eleito de Deus. Então Saul foi o primeiro rei, foi um privilegiado, tinha a bênção de Deus sobre ele. Mas olha o que aconteceu e as consequências que vieram sobre a vida dele por ele ter se afastado da presença de Deus. Enquanto ele estava na presença de Deus, tudo estava indo tudo estava indo de vento em polpa, estava indo muito bem na vida dele, no reinado dele, em tudo que ele fazia. Mas quando ele se afastou da presença de Deus, olha o que aconteceu. Esse exemplo aqui é para eu e você. O que acontece com as pessoas que estão na presença de Deus e que se afastam da presença de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Então a palavra de Deus ela nos alerta a nunca nos distanciarmos da presença de Deus. E a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Porque a Bíblia fala que esse espírito mau era da parte de Deus. Quando fala aqui da parte do Senhor, a Bíblia fala que de uma fonte não pode sair água doce e água amarga, de Deus não pode sair o bem e o mal. Não era Deus que colocava o espírito nele, o espírito maligno não provinha de Deus, mas era com a permissão de Deus. Devido ao pecado de Saul, devido ele ter se afastado de Deus, a palavra de Deus fala que o pecado ele gera morte, ele traz sofrimento, ele traz consequências ruins para a vida do ser humano.
A Bíblia diz que o pecado também separa o homem de Deus. E quando o homem está separado de Deus, quem é que passa a reinar na vida dele? A Bíblia fala dos espíritos malignos. Embora muitas pessoas desprezem a existência de demônios, de forças malignas, a palavra de Deus fala que existem espíritos malignos. E quando o ser humano está afastado de Deus, está sem a proteção de Deus na vida dele, esses espíritos passam a entrar na vida dele, entram na casa dele, entra muitas vezes no relacionamento com a esposa, da esposa com o esposo, no relacionamento com os filhos, causa morte, causa destruição, drogas, prostituição, destruição, doenças, tudo isso são causados por espíritos malignos, porque o Senhor Yeshua HaMashiach, o qual nós aprendemos a chamar de Jesus, Yeshua HaMashiach é o nome de Jesus no original hebraico. O Senhor Yeshua falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir, que esses espíritos malignos vieram para isso. E a palavra de Deus fala, não deis lugar ao diabo. Quando é que a gente dá lugar ao diabo? Quando nós estamos longe da presença de Deus, longe da proteção de Deus. E Saul estava debaixo da proteção de Deus, mas ele se afastou, e a Bíblia diz que um espírito mau o assombrava. Quantas pessoas têm sido assombradas por espíritos maus? Quantas pessoas têm sido destruídas por espíritos malignos? E essa era a situação de Saul. Então os criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos seus jovens e disse, um dos que estavam a serviço de Saul, do rei Saul, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, sisudo, poderoso em palavras, de gentil aparência. A Bíblia diz que Davi tinha uma boa aparência. O Senhor é com ele, de gentil presença. O Senhor é com ele. E a Bíblia diz então que Saul estava atormentado por espíritos malignos, e um dos seus criados deu uma ideia para ele, ó rei, para esse espírito maligno sair da sua vida, da sua presença, é importante que o senhor chame um homem que toque harpa, que adore a Deus, que seja um adorador, e toda vez que ele tocar a harpa, esse espírito vai sair. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele habita no meio de louvores. Quando nós louvamos a Deus, quando nós adoramos a Deus, nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida, nós trazemos a presença de Deus para a nossa casa. Por isso que a pessoa tem que tomar cuidado com o que ela está ouvindo, principalmente você que se diz cristão. Cuidado com as músicas que você está tocando dentro da sua casa, com as músicas que você está cantando, que os seus filhos, muitas vezes as criancinhas estão vendo lá na internet, porque isso também pode trazer maldição para a sua vida e para a sua família. Assim como a presença de Deus pode vir para a nossa vida através de um louvor, o mal também pode vir para a nossa família através daquilo que nós colocamos dentro da nossa casa, na televisão. Toma cuidado. E a Bíblia diz que esse homem, voltando ao assunto, servo falou assim, chama um homem que toque harpa bem. E a Bíblia fala de um homem chamado Davi, né? E ali já era plano de Deus na vida de Davi, porque a palavra de Deus diz que devido ao rei Saul ter feito o que amar aos olhos do Senhor, ter pecado contra Deus, ter desagradado a Deus, ter vivido uma vida longe da presença de Deus, diz a Bíblia que até os sacerdotes de Deus, os pastores, os pregadores, os profetas, ele havia matado. Ele se distanciou tanto de Deus que o seu coração se tornou perverso. E a Bíblia diz que devido a ele ter se afastado tanto de Deus, Deus já o rejeitou. Mesmo ele sendo o rei de Israel, a presença de Deus, a Bíblia diz aqui no começo do capítulo, que o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. A presença de Deus não estava mais na vida de Saul, devido ao pecado que ele tinha cometido. E a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Samuel ungir a Davi, um simples pastor de ovelhas, que vivia lá no meio dos campos e das ovelhas, um homem simples e humilde, de uma família pobre. Deus mandou
Samuel ungir a Davi como rei de Israel. Davi recebeu a unção antes mesmo de sentar no trono de Saul e de Israel. Deus mandou o profeta lá ungí-lo como rei, já o consagrou, já o chamou para essa missão. Mas por que Deus fez isso? Porque Davi estava na presença de Deus. Mesmo ele sendo humilde, mesmo ele estando no campo, mesmo ele sendo de uma família pobre, mas ele tinha o Deus de Israel como seu Deus. Ele tinha a maior riqueza, que era a presença de Deus na vida dele. Ele fazia salmos de adoração. Ele dizia: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele adorava a Deus, mesmo cuidando das ovelhas. E a Bíblia diz que por ele estar ali, buscando a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus ungiu, consagrou como rei. E o colocou como substituto do rei Saul. Olha o que é que acontece, meu irmão, minha irmã, quando a pessoa anda na presença de Deus. Ela pode ser pequena, ela pode ser pobre, ela pode ser humilde, mas Deus a exalta. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, aqueles que se acham alguma coisa, e exalta os humildes. Então foi isso que Deus fez na vida de Davi. Davi era humilde, pastor de ovelhas, o menor de sua casa, mas por ele estar na presença de Deus, Deus o ungiu, o levantou para ser rei de Israel. E ali já começou o propósito dele. A Bíblia diz que um espírito da parte de Deus, que Deus permitia, um espírito maligno, estava atormentando Saul. Por quê? Saul foi rejeitado, Saul se distanciou de Deus. E é isso que acontece com a pessoa. Às vezes ela está na presença de Deus, está nos caminhos de Deus, mas quando ela se afasta, o próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Yeshua, falou que quando o espírito maligno sai, ele vai por lugares vazios, mas ele volta. E se ele encontrar a pessoa sem a presença de Deus, ele volta com 7 espíritos piores do que ele. Ou seja, quando você tem um encontro com Deus, o maligno, o mal sai da tua vida. Você passa a ser uma nova pessoa, você passa a ter a presença de Deus. Mas se você se distancia, a Bíblia diz, quando você sai do caminho de Deus, abandona a fé, aqueles espíritos que saíram voltam para atormentar a sua vida, e o último estado se torna pior do que o primeiro. E assim aconteceu com Saul. Saul estava atormentado, Saul estava perturbado, mas a Bíblia diz que por Deus ter um plano na vida de Davi, já estava preparando ele para ser rei de Israel, fez com que Saul chamasse a Davi para estar lá no palácio. E diz a Bíblia que toda vez aqui, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu aqui, diz a palavra de Deus. E sucedia que quando, versículo 23, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul se sentia aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha o que acontece. A Bíblia diz que por Davi estar na presença de Deus, ser homem de Deus, está cheio do Espírito Santo, quando ele tocava a harpa, quando ele adorava a Deus, aquele espírito maligno saía, parava de atormentar Saul. Meu amigo, minha amiga, somente com a presença de Deus o mal pode deixar de atormentar você. Somente com a presença de Deus é que você vai também ser usado até para libertar outras pessoas. Saul perdeu a unção, Saul perdeu a bênção, mas Davi, por estar na presença de Deus, foi abençoado. E quem é abençoado, na verdade, ele passa a ser a própria bênção. Ele passa a ter o poder para abençoar também a vida de outras pessoas. Então se volte para Deus, você que está longe da presença de Deus, do caminho de Deus, adore a Deus e entenda que quando você está cantando, está adorando, a presença de Deus se manifesta. E os espíritos malignos têm que bater em retirada. Traga a presença de Deus para sua casa, cante louvores, adore a Deus, busque a Deus, se volte para Deus, abandone o pecado. Não deixa Deus te rejeitar como rejeitou a Saul por causa do pecado. Se arrependa, peça perdão, se volte para Deus e seja como Davi e não como Saul. Tá bom? Vamos adorar a Deus nesse momento? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois tu és aquele
que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em suas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em suas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois tu és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que você busque a presença de Deus a cada dia, se fortaleça, e que você busque o Deus que abençoou a vida de Davi. Não seja como Saul, seja como Davi, um adorador. Ande na presença de Deus, fique na presença de Deus, nos caminhos de Deus. Desculpa aí pela minha filha que entrou aqui no quarto agora. Que Deus abençoe você. E quero dizer que sábado, agora dia 11, eu vou estar aqui fazendo um culto do clamor, em que nós vamos estar clamando, buscando a Deus, e todo mal que tiver na sua vida vai ser arrancado. Vamos estar buscando a proteção do Salmo 91, em que o Senhor promete lá que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, e que praga alguma chegaria à nossa tenda. Mas isso vai estar acontecendo na vida daqueles que buscarem a Deus, que clamarem a Deus, que não se acovardarem. Vem buscar Deus conosco, sábado agora, dia 11, às 7 horas da noite, na Rua São Jorge, número 230. Eu espero por você. Fica na paz.